Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu tenho a maior satisfação de receber esse casal maravilhoso, Ilana e Luiz Henrique Gelain, aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, a gente agradece o convite. É uma honra aí receber vocês. Muito bom. Vamos hoje, gente, conversar sobre o direito previdenciário, né? Eu acho que é um direito que é um pouco complicado, tem muitas nuances, tem muitos vieses. Na verdade, é uma cadeira na Faculdade de Direito que ela é optativa, né? Então não é obrigatório fazer o direito previdenciário, né? Uhum. Eu fiz a cadeira também, né, na época, porque eu já trabalhava com a minha mãe, que é a fundadora do escritório, então eu já fui pegando com ela, assim, e tal, né? Porque é um direito que tu aprende ele na prática e com cursos, assim, alternativos fora daquilo que a grade curricular da faculdade exige. E eu acho que é um direito um pouco complexo, né? Mas isso vocês vão trazer um pouquinho mais aqui. Agora a gente vai dar uma aprofundada, até para tirar de repente algumas dúvidas para vocês que estão assistindo aí. Então eu gostaria, para a gente começar aqui a conversar, bater esse papo, né, que você se apresentasse. Então, Ilana, fala um pouquinho, né, da tua trajetória, tua formação. Então, eu vim de Antônio Prado, me formei em Direito em 2018. Sou pós-graduada em Direito Previdenciário e pós-graduada também em Direito de Famílias e Sucessões. E trabalho no escritório com ele desde 2019. Trabalhamos juntos, seguindo essa área, né? Muito imprevista na minha vida, porque a minha paixão sempre foi penal, sempre. E aí eu comecei a trabalhar no escritório e acabei me apaixonando pela carreira e acabei me especializando, enfim, para seguir atuando com ele e seguir o escritório que a mãe dele, a Neiva, fundou, pra gente tocar nós três juntos. Que vocês são de Flores da Cunha, né? Moramos em Flores da Cunha. Desculpa, tu falou que é de Antônio Prado, né? Isso, sabe. E Me mudei. então vocês são sócios, né, de colegas de profissão, Colegas. sócios de escritório e parceiros de vida. Isso aí. E tu, Luiz Henrique? Eu sou graduado pela Universidade de Caxias do Sul, também em Direito, me formei em 2012. Sou pós-graduado em Direito Previdenciário e Seguridade Social, tenho capacitação para ensino magistério superior, participei da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB também, e mais ou menos isso que eu tenho feito, né, na vida. Então, atuando sempre com foco no direito previdenciário, né. Sempre gostei da área, até porque eu comecei com a minha mãe junto, então eu já fui pegando, sabe que geralmente a gente é meio metido, né? Então eu já fui vendo como é que ela fazia e tal, né? Então a base eu aprendi toda com ela. Que ela já era a área que ela trabalhava também. Isso, já era a área que ela trabalhava desde 2004. E aí eu me graduei, né? Pedi pra ela se tinha uma vaguinha pra mim. Começou como estagiário? Comecei como estagiário, né? Eu lembro que eu comecei na área, eu sou da época que tu tinha que ir na fila para pegar a senha da próxima fila do INSS. Nossa, Isso nem existe mais, Isso né? não existe mais, hoje o sistema é todo digital. Mas eu lembro de ir para São Sebastião do Caí, lembro de Caxias do Sul, principalmente, né? Depois abriu a agência em Flores da Cunha, né? Aí facilitou o nosso trabalho, porque como a gente tem o escritório lá, e agora com a era digital, então ficou mais fácil ainda, né? A gente daí não precisa se deslocar até a agência da Previdência, a gente faz tudo pelo escritório. Perfeito. E o Luiz já teve não deixa de ser uma sucessão aí, né, dentro desse trabalho. E o que tu foi inspirada, por que te despertou ir para essa área do direito? Eu já sei que tu começou numa área um pouco meio inusitada, né, mas aí vi que não era essa área que tu queria seguir. Na verdade, o que me fez... Eu fui trabalhar lá, porque eu tinha indo morar para Flores da Cunha, e eu fui trabalhando, porque minha ideia era fazer concursos públicos para
polícia civil ou promotoria de justiça, enfim. E aí eu comecei a trabalhar para ter uma ocupação, enfim. E eu acabei gostando demais da área de poder ajudar as pessoas, aposentar elas, querendo ou não, o benefício que eles estão procurando, eles almejam, é um benefício que eles trabalharam a vida toda para ter. Então, é muito gratificante quando a gente consegue obter êxito, aposentar as pessoas. E é uma ajuda que eles vão ter para o resto da vida. Então, É uma seguridade mesmo, É uma né? seguridade, isso aí. Mas, na verdade, tu gosta muito dessa parte da criminalística também, Eu né? adoro. Fiz estágio Eu ia dizer que fez fiz estágio, estágio em né? delegacia, fiz estágio em Ministério Público. Então, toda a minha prática ali durante a graduação sempre foi na área de penal, assim. É legal porque eu acredito muito que essas experiências que a gente vai adquirindo ao longo da nossa trajetória, por mais que muitas vezes não faça sentido, Sim. né, sempre agrega. Sempre, né? Sempre nunca agrega. Estudo, né, prática é uma coisa que tu leva pra vida, independente de exercer ou não, né? Às vezes até alguma outra situação que surge, né? Que tu vai se remeter Com a certeza. alguma experiência que tu já teve lá. Mas no sentido, então, eu falei, né, que o direito previdenciário eu acho que é um pouco complexo, eu acho que tem muitos vieses, não sei se difere muito das demais áreas, mas é uma área que requer atualização, né, tem muitas coisas novas que vão mudando, né, leis que muitas vezes já não... A primeira mudança grande que nós tivemos foi 99 e depois 2019. Mudanças assim que eu digo que foram bem impactantes. Drásticas, né? Né? Bem impactantes. A de 2019 foi a mais pesada, no meu ponto de vista, né? Porque eu até depois vou falar um pouquinho sobre as regras de transição e tem coisas muito injustas. Tem pessoas que eu já atendi no escritório que por 15 dias vão ter que trabalhar 7 anos e meio a mais. Nossa. Por 15 dias. É um impacto na vida da pessoa, né? Então, hoje, né, o que a gente faz? Como a lei, ela tirou a aposentadoria por tempo de contribuição, agora a aposentadoria por tempo de contribuição é só para quem já estava no mercado de trabalho antes de 2019. Tá? Antes de novembro de 2019. Então, a gente já está preparando as pessoas para saberem o seguinte, ó, homem vai se aposentar com 65, mulher 62. E ponto. Não tem outra coisa, pegar tempo para me aposentar por tempo, vou começar a pagar logo o INSS. Né? Eu acho que a reforma em si ela foi muito na questão idade, mas esqueceu da contraprestação. Porque se eu pago 47 anos de INSS, eu vou me aposentar e o homem que pagou 20 anos também vai. Então, o governo esqueceu bastante dessa contraprestação. Ele ficou muito preso na idade, isso aí logo mais vão começar a ter os efeitos financeiros daí. Porque, né, a pessoa, se ela vai se aposentar por idade, ela contribui 15 anos e acabou, ela não é mais obrigada a contribuir. Então, e é um sistema, as pessoas têm que contribuir para manter as pessoas que já estão aposentadas, né? Então, o governo não fez esse cálculo que talvez as pessoas parem de contribuir porque elas só vão se aposentar por idade. E o retorno vai ser o mesmo lá, né? Então... Deixa algumas lacunas aí. algumas lacunas. Esse sistema que a gente tem aqui no Brasil se chama sistema solidário, né? Que a gente paga para os outros receberem. Só que um erro que as pessoas cometem e até acreditam nele, porque a mídia espalha isso muitas vezes, quem custeia o INSS é só quem trabalha. Não. O INSS tem várias fontes de custeio, inclusive 30% das apostas de loterias federais vão para o INSS. Né? Então, quando surgiu a possibilidade de reforma, eu sempre me questionei qual é a situação financeira do INSS, antes de falar em reforma. Porque, para tentar sensibilizar as pessoas, principalmente quem já estava recebendo benefício, era o quê? Não vai ter dinheiro para todo mundo. Só que daí na CPI da Previdência, lá no Congresso Nacional, nós apuramos 621 bilhões de superávit. E depois a gente foi atrás de quem deve para o INSS. Tá? Por exemplo, a JBS é a segunda maior devedora do INSS.
E se cobrassem de todo mundo que deve, o superávit ia ser de 10 trilhões de reais. E isso não sou eu que estou inventando ou falando, isso foi a CPI da Previdência no Congresso Nacional. Tá? Então, antes de fazer reforma, era a minha opinião, vamos cobrar quem deve. E depois vamos ver qual é a situação e como vai ser feita. Porque da maneira que ela foi feita agora, ela infelizmente, em vez de incluir os mais carentes, ela excluiu os mais carentes. Certo? A Previdência vai virar um artigo de luxo no futuro. Lá. Tá? E aí não vão ser todas as pessoas que têm esse acesso. E também, hoje a gente tem, mudando um pouquinho, né, a nossa abordagem aqui, a gente tem hoje tem a questão da gente trabalhar, né, como CLT, mas também hoje a gente tem muita gente empreendendo, né, e começando como microempreendedor. E queria que vocês trouxessem algumas coisas relacionadas a isso também, com relação a algumas regras, né, e o impacto que tem na aposentadoria também. O que acontece? O MEI tu paga 5%, né, por mês. O MEI te dá direito a se aposentar por idade. Se você quiser se aposentar por tempo de contribuição, tem que complementar os 15%. Por quê? Por idade é 5% ou 11%, né? E por tempo tu tem que contribuir 20% do salário mínimo, né? E se tu contribuir a menos, vai ficar faltando. Então, a pessoa que não se informa, não procura um advogado para fazer todo um estudo previdenciário e saber se é possível pagar MEI ou não, vai pagando. Quando ela vai lá na frente para se aposentar por tempo, são anos que ela vai ter que pagar mais porque ficou faltando esses 15% todo mês. Então vira uma bola de neve, né? Então, às vezes as pessoas entendem que é a mesma coisa pagar MEI. Se eu puder pagar 5%, por que eu vou pagar 20%? Porque todo mundo diz que é igual, mas não é, né? Lá na frente vai ter os efeitos financeiros e, né, se a pessoa pode se aposentar por tempo, né? Se a gente for fazer uma análise e ver que a pessoa pode se aposentar por tempo, pode ter o MEI, não é proibido ter MEI. Porém, a pessoa vai lá na livraria, compra o seu carnezinho, a gente passa um código de pagamento e paga todo mês o MEI, que é o 5%, e paga mais no carnezinho 15%, né? Para não ficar faltando esse valor lá na frente quando for se aposentar, né? Então, acontece muito isso no escritório, porque as pessoas acham que é a mesma coisa. E aí lá na frente faz a diferença, né? Faz muita diferença. Então, o ideal do MEI seria primeiro fazer um estudo, né? Fazer um estudo no advogado, ver qual é a aposentadoria que chega antes e também ver a condição financeira da pessoa pagar, porque eu estou falando de um valor de 70 e poucos reais para 282. É um impacto grande, né? 3 vezes praticamente o valor, né? E sobre a reforma, então, conforme eu estava falando antes, nós temos algumas regras de transição que o governo criou. O que seriam essas regras de transição? Para quem já estava pagando INSS, vai poder se aposentar por tempo, né? Mas tem que pagar um pedágiozinho que é um pouquinho pesadinho, né? Salgado. Salgado o pedágio, né? Então tem a regra número 1, que é a regra dos pontos, né? Soma-se a idade da pessoa, mais o tempo de contribuição. O homem tem que ter 101 pontos e a mulher 91 pontos. Só que essa pontuação, ela sobe 1 ponto por ano. Então, ano que vem o homem vai ser 102 e a mulher 92, até que o homem vai chegar a 105 e vai parar, e a mulher vai chegar a 100 pontos também e vai parar de subir. Quais os requisitos que precisa? Além de somar a pontuação, o homem tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, isso é o mínimo. Lado bom, paga no mínimo 90% da média. Antes as aposentadorias chegavam a 55%, 60%. Né? Tem a regra número 2, que é o tempo mais idade, que começou aos 56 para a mulher, 61 para o homem, vão subindo 6 meses por ano, até que vai limitar homem 65 e mulher 62. Tá? Também tem que ter 35 anos de contribuição o homem, 30 anos de contribuição a mulher. Isso é o mínimo.
É o mínimo. É o mínimo, tá? Para ganhar 90%. Hoje, se o... 90% da média dos salários, de 100% dos salários de julho de 94 até o pedido da aposentadoria. Isso aí. E hoje a mulher que quiser ganhar 100% da média, não ter defasagem, tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição. E o homem precisa de 40 anos de contribuição para ganhar os 100%. Temos a regra número 3, que se chama pedágio de 100%. Como é que é feito esse pedágio de 100%? Na data da reforma, tu tinha um tempo X, tu vai ter que pagar o tempo que faltava a mulher para os 30 anos, o homem para os 35, e depois de novo esse tempo que faltou. Paga 2 vezes. Paga 2 vezes esse pedágio. Aí ganha também uma aposentadoria integral. E a regra número 4, que é a mais branda, né, ela tem daí já um outro requisito. O homem tem que ter pelo menos 33 anos quando a lei mudou. 12/11/2019. E a mulher, pelo menos 28 anos quando a lei mudou. Daí vai pagar o quê? Vai pagar o tempo faltante, o homem para 35, e a mulher o tempo faltante para os 30, e mais metade do tempo faltante. Então, por exemplo, se o homem tem 33 anos quando passou a lei, ele vai ter que trabalhar 2 anos e mais metade de 2 anos, que está 1 ano. Mesma anos. forma a mulher. Então, ela é mais branda, mas também não é tão... Se tu na data da reforma tu não fechou 28 ou 33, a tua transição provavelmente vai ser a primeira, que dá em torno de 7 anos e meio a mais de trabalho. Que dá essa diferença É grande, enorme. grande, tem um impacto bem maior. Sim. E eu não sei se tem mais algum ponto que seja interessante trazer aí com relação a essa transição da reforma. Tem a questão da idade também, né? Aposentadoria por idade, que ela, em 2019, a idade da mulher era 60, 2020, 60,5, e foi subindo meio ano por ano, até fixar em 62, que é a idade que a gente tem nos dias de hoje, né? Na minha opinião, a reforma ela prejudicou muito mais a mulher, né? Porque a mulher, todo mundo sabe que normalmente ela tem jornada dupla. Ou tripla, gente. Se não mais. Ou tripla. Né? Eu teve algumas épocas da minha vida, mas atendendo filho e coisa e tal, né? Eu até brincava. Chegou o 3º turno, batendo cartão. E eu digo sempre que o governo ele puxou um modelo de aposentadoria europeu para um país de terceiro mundo, né? Então, claro que alguns ajustes precisavam. Já aposentei mulher com 38 anos, certo? Então, alguns ajustes precisavam ser feitos, né? Então, principalmente a questão da aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? Antigamente, quem trabalhava 25 anos em atividade insalubre podia se aposentar ganhando 100% da média, né? Uma aposentadoria integral, mas não podia mais trabalhar na insalubridade, tinha que se retirar, né? Então, essa aposentadoria aí é uma pessoa que ficou 25 anos num ambiente que foi perdendo a sua saúde, certo? Então, aqui na nossa região a gente tem bastante o quê? Tem bastante ruído e agentes químicos, né? Tolueno, benzeno, amianto. Muita exposição. Isso. Então, nesta regra aí... quase que uma aposentadoria por invalidez, nesse sentido, de não poder trabalhar depois. Tem que sair da insalubridade. Pode continuar trabalhando, mas não pode estar em ambiente insalubre. Isso aí. Porque a gente tem a questão, por exemplo, eu conheço um metalúrgico que tem 70 anos e ainda trabalha. Ok? Mas ele é a exceção. Porque 25 anos de atividade insalubre tem que ter 61 de idade. Então, esse metalúrgico que está há 70 anos, ele é a exceção, não a regra geral. A regra geral não aguenta mais 50 anos. Porque, além do barulho, tem a trepidação de máquina, tudo isso impacta né? E depois os agentes químicos também, que eles têm a absorção cutânea. Ou inalação também. Inalação, aí tu tá aí e está sendo contaminado o tempo inteiro. E o governo... Agora sim, no STF, vão julgar, talvez, tirar essa idade mínima, né? Porque a aposentadoria especial também é uma pontuação, tem que ter
no mínimo 25 anos de tempo, mas tem que fechar 86 pontos. Então, teoricamente, 25 anos, 61 de idade. Aí dá 86. Sim. Então, hoje no STF, eu estava acompanhando até, tem uma proposta de lei que serve para tirar a idade mínima na aposentadoria especial, que era o que ocorria antes, e também tem outro projeto de lei que é para contar o tempo insalubre na aposentadoria por tempo. O que acontece? Eu trabalhei 2 anos na insalubridade, depois não trabalhei mais. Então, esses 2 anos que tu trabalhou, tu vai ter um acréscimo de 40% se homem, 20% se mulher. Nos agentes que a gente tem aqui, tem casos que aumentam, por exemplo, trabalhador de mina, de carvão. Não é nossa região. Não é mais nossa região. A nossa região pega mais a questão do amianto, que também aumenta, né, que é altamente cancerígeno. Hoje as empresas já estão até não trabalhando mais, mas antigamente as empresas utilizavam bastante amianto. Então... mas metais pesados ainda tem bastante. Tem chumbo, ferro, manganês. Tu até estava comentando, né, vocês estavam falando a questão de que isso também teve algumas alterações na questão de produtos, né, ou agentes que alguns anos atrás eram considerados insalubres e hoje já não, né? Tudo isso aconteceu por uma mudança, né, que teve também no entendimento das instâncias superiores, né? Por exemplo, só a questão de hidrocarbonetos ou óleos e graxas. Hoje isso, de 97 em diante, já não dá mais. Tu tem que exemplificar qual era o hidrocarboneto, qual era a graxa. Precisa ser mais específico. Tem que ser mais específico, né? Então, infelizmente, uma coisa que a gente encontra nas empresas é só colocar de forma genérica esses nomes, né? Não explicando. Então, fica mais difícil para fazer o enquadramento. Já não serve mais, Não serve mais. E a questão da insalubridade ali, pós-reforma, né? Para contar numa aposentadoria por tempo de contribuição, ela só vai contar até 12/11/2019. Passou dessa data, não pode mais converter esse tempo, acréscimo dos 40% ou 20%. Então, é uma mudança muito injusta, porque simplesmente a pessoa trabalhou até 12/11/2019, continua no mesmo lugar, trabalhando exposto às mesmas condições e não vai ter acréscimo no seu tempo. É uma mudança que foi muito injusta com os trabalhadores, né? Então, por que eu vou continuar na insalubridade se eu não estou ganhando nada em cima? Né? Na verdade, parece que ficou assim, até 12/12/2019 faz mal, a partir do dia Depois 13 disso, não faz mais. Isso aí. Dia 13 não tem mais. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E então tem algumas, não só a questão das particularidades, né, ou todos esses pontos que tem a cada olhar relacionado à questão previdenciária, como também tem todo esse impacto da própria reforma, né, como um todo. E também, se vocês quiserem trazer essa questão ainda do tempo, também alguns pontos relacionados, inclusive, ao trabalho de serviço rural, né? Então. Que aqui também é uma região, na verdade, acho que no Brasil como um todo, né? Com vieses diferentes, com contextos diferentes, mas tem muito isso do trabalho, principalmente há alguns anos atrás, na questão de começar muito cedo o trabalho, né? Ajudando a família, né? Aos 14 anos, né? Então, acho que tem muito esse histórico também, né? O que acontece? A colônia, hoje em dia, né? Os tribunais entendem que o rural existe a partir dos 12 anos. Antes dos 12 anos, eles entendem que as atividades que a pessoa desempenhava não eram de forma eficaz a ajudar definitivamente ao desenvolvimento da atividade rurícola na família. Então, eles só aceitam rural a partir dos 12 anos. Teve uma decisão, né, que começou a permitir esse rural antes dos 12 anos, porém, ele tem que ser muito bem comprovado, né, que ele exercia esse tipo de atividade e que ela era muito relevante ali no meio agrícola, porque se não for, não pode contar. Então, são casos excepcionais, né?
Então, são casos bem complicados. Mas, assim, o que é tranquilo é o rural a partir dos 12 anos, né? As pessoas, a gente sabe que eles trabalhavam muito. Hoje já não existe mais tanto rural antes dos 12, né? Sim, agora já... Mas antigamente a gente sabe que realmente existia, as pessoas trabalhavam. E a gente acha uma injustiça eles não terem esse período comprovado, né? Esse período contar. Né? Se tu for ver, tu vai perdendo anos que vão fazer falta lá na frente, né? E às vezes também as pessoas ficam com medo de procurar para se aposentar porque elas dizem que não tem o talão, né? Não tem o talão do pai, né? Mas não tem problema, existem outras formas, outros documentos que a gente chama de instrumentos ratificadores que eles podem substituir o talão. Por exemplo, certidão de nascimento, né? Que conste a profissão do pai como agricultor, né? Certidão do INCRA, que é hoje uma coisa mais em desuso, né? Matrícula de imóvel rural, que conste o pai ali como agricultor, né? Sindicato rural, ficha de sócio do sindicato, né? Até declarações de entrega em cooperativas também. Tem vários documentos que substituem. Então, o talão não é que ele é imprescindível. A gente pode fazer sim sem o talão. Ele é importante, mas não é a única prova possível. Desde né? que seja um documento comprobatório. Isso, então... o rol, a gente tem esse rol na IN 77. Então, tem um rol ali de provas possíveis que elas substituem sim, o INSS aceita, a Justiça também aceita, né? Então, às vezes, as pessoas ficam com receio porque não tem a documentação. Esse talão, eles acham que era só talão, mas não, né? E a questão também do rural, né? A gente fazia, antigamente, o INSS fazia bastante aquelas justificações administrativas, que é a audiência para ouvir testemunhas que comprovem que a pessoa trabalhou na colônia, no meio rural, né? E aí, há uns anos atrás, surgiu um documento que a gente preenche, uma autodeclaração. A gente preenche com todos os dados da família, os dados das terras, o que eles produziam. E esse formulário, hoje, ele substitui aquela audiência para ouvir as testemunhas. Alguns casos, se o INSS entender que ainda precisa fazer, ou o juiz entender que precisa fazer, ele vai solicitar. Mas, em tese, hoje em dia, esse formulário já preenche. Então, muitos casos, a aposentadoria é concedida, muitos casos, a maioria, 90%, a aposentadoria é concedida, né, sem ter que fazer aquela audiência com as testemunhas como era antigamente, todo pedido tinha que fazer, né, então facilitou para o INSS, facilitou para nós também, mas a melhor forma de esclarecer as atividades, principalmente para o rural antes dos 12, é a justificação administrativa, né, que hoje está em desuso, né, então aí fica essa falta de comprovação da efetividade do trabalho na burícula. E eu queria aproveitar esse gancho também que falou, né, a questão do próprio trabalho, do serviço, né, do INSS como um todo. Eu queria também perguntar para vocês, em termos de... porque vocês também são usuários, né, e também como profissionais, né, utilizam... Como é que está hoje o sistema de atendimento dos serviços, tanto para vocês como profissionais da área e os usuários, né, do INSS? Olha, eu digo assim, hoje se tu vai no INSS pedir, por exemplo, eu quero encaminhar minha aposentadoria, eles vão te dar uma senha e tem que ir em casa se fazer ela. Então, o sistema, quando ele funciona, porque ele é bem falho, para as pessoas de mais idade é inviável. Né? Aí precisa realmente de um profissional auxiliando nesse processo. Sim, ou se tiver um filho, um sobrinho, uma neta, alguma coisa assim, porque ele vai pedir várias coisas, e aí se não está de acordo, o INSS manda pedir de novo. E assim vai, então fica uma coisa mais complicada para quem é um pouco mais humilde, tem menos instrução na área de computadores e tal, fica um pouco mais difícil sim. E até não é nem questão de computadores também, é questão de provas, documentos. Às vezes as pessoas enviam documentos que vão prejudicar ela em vez de ajudar, e elas não sabem disso, né? E o problema é que tudo isso fica salvo. Então, quando a gente vai enviar, por exemplo, enviou uma aposentadoria com uma documentação errada que não era para enviar.
a gente vai tentar consertar enviando um novo pedido, eles vão analisar o antigo também. E ele fica no sistema. Então, precisa ter muito cuidado com o que tu anexa para não te dar problema lá na frente, né? Então, tem que ter todo o conhecimento ali da documentação para não ficar faltando e também para não errar e ficar aquilo ali para sempre ali e complicando ali, né? A aposentadoria. Ou prejudicando mesmo a própria Exatamente. pessoa, né? E essa digitalização, ela só, na verdade, facilitou o trabalho de vocês, né? Muito. Eu acredito que teve toda uma reorganização estrutural em termos de INSS, porque eu acho que ele está menos centralizado, não sei se é isso, mas tem hoje um trabalho mais a nível nacional, né? Isso, quando a gente envia pelo portal da OAB, né? E a gente pode cair em qualquer agência do país. Uma vez caía na agência, por exemplo, local, Flores da Cunha, né? Caía na agência de Flores da Cunha. Hoje em dia ele pode ser em qualquer agência do país. E às vezes as pessoas perguntam quanto tempo vai demorar para vir o resultado? Não sei, né? Por quê? Depende da demanda da agência que cair, né? Se ela vai fazer antes ou vai fazer depois, vai demorar um pouquinho, né? Então, tudo depende de onde for distribuído o processo e a gente não vai saber onde foi parar, a gente só vai saber quando for concluído, né? Então, não tem como estimar prazo para conclusão, né? Porque não é, se fosse uma agência fixa, daí a gente já tem uma base, mas como não é mais assim, não tem como, né? Tem agências que em 4 meses resolvem, tem agências que em 1 ano. Aí vai depender muito. E aí bem o relativo. advogado, ele não tem ele não consegue ter esse acompanhamento dos trâmites internos, tipo, como tá indo. Alguns comentários aparecem, mas nada, a gente só recebe a comunicação quando tem alguma exigência, que a exigência é solicitação de documentos complementares, enfim, alguma coisa que eles querem a mais, e quando é concluído. Senão tem que ser paciente. Tem que ser paciente. Tem que ser paciente. Exatamente, bastante. Infelizmente não depende, né, só de nós, né? Exatamente. E tem todo um sistema envolvido, né? E eu queria ouvir também de vocês, assim, pra gente ir finalizando o nosso bate-papo, no sentido, o que vocês acham agora dessas gerações de agora? Vocês acreditam que vão se aposentar ou não? Olha, particularmente o que eu escuto também de amigos empresários é que tá bem complicado, né? Porque estão trabalhando uma semana e meia, já saem, não querem mais, né? Então, se não tem contribuição, não tem Seguridade Social. Não adianta tu bater o carro e fazer o seguro. INSS é o mesmo sistema, tem que estar pagando para caso aconteça alguma coisa, ter a cobertura dele, certo? Só que, infelizmente, hoje a cobertura, 90% dos processos são resolvidos na justiça. Quantos por cento? 90%. Nossa, é muito alto. É um gente. absurdo, assim. E o INSS alto. também é o maior réu do país. O maior réu do país em processos é o INSS. E agora eu vou... Mas se trabalhar, vai se aposentar. Sim. A aposentadoria não vai deixar de existir. Só que a pessoa tem que contribuir, Sim, né? aí tem que ter toda uma regularização, Exatamente. querendo ou não, né? Mas essa parte realmente é um impacto muito grande, mas o que vocês acham que hoje em dia peca mais? É na questão mesmo de ter um investimento maior, no sentido mais preventivo, né? Ou na educação, não sei... para que isso, né, esses 90% que essa margem caia, né? O que vocês acham que pode estar ajudando, pelo menos? Na verdade, deveria ter uma unificação de entendimento e justiça e INSS. Daí, essa regra de 90% vai cair drasticamente. Né? Mas enquanto o INSS tem um entendimento pela instrução normativa e a justiça pela lei, algumas lacunas ficam em branco, né, e a justiça vai resolver daí da maneira que achar mais correta. A gente vê alguns erros também, né? Que a pessoa Acontece, fechou né? 18 anos, ele não se aposentou por idade. 18 anos de tempo de contribuição. O INSS contabilizou, juntou o extrato, porém não aposentou a pessoa. Então, Sim. imagina o juiz, né, tendo que ver um caso assim, poxa, né?
foi um erro crasso E ali, aí, né? aí dá um Que retrabalho. dá um retrabalho ali, né? E isso envolve custos, obviamente. Exatamente. Né? Vários Exatamente. custos. Para todas as partes. É, Né? Não só pro governo em si, mas também até para a própria pessoa, o desgaste todo. com né? certeza. Vai explicar pra pessoa, tu tem tempo, mas não te aposentaram, né? Exatamente. Gente, eu adorei esse bate-papo. Vocês trouxeram vários esclarecimentos, acho que trouxeram bastante pontos importantes, inclusive, com relação ao direito previdenciário, né, pra gente ou se precaver ou se antecipar no sentido de já buscar, né, recursos para que a gente já ou sejam informativos, né, para a gente aprofundar sobre o nosso caso, porque eu acho que também isso é importante, por mais que se tenha todos esses aspectos gerais, existem muito essa individualização, essa personalização de cada caso. Exatamente. Né? O meu tempo não é igual ao do meu irmão, né? Às vezes, meu vizinho se aposentou, mas teu vizinho tem o tempo, tu trabalhou no mesmo lugar, no mesmo tempo, às vezes todos o ramo os anos, não é o mesmo. O ramo não é mesmo, ou, meu irmão mais novo já tá aposentado, mas ele tava na insalubridade, então conta são mais. As nuances, né? Então cada caso é um caso que tem que ser analisado, né? Então, tudo depende do tempo, das condições para que seja analisado, né? E concedido o benefício antes ou depois, enfim, né? Perfeito, eu quero agradecer vocês com relação a esses pontos. E para a gente fazer um fechamento, antes de vocês deixarem aqui uma mensagem pro pessoal, eu gosto muito de fazer um bate-bola, tá? Que é meu Deus! Que é um bate-pronto, assim, o que vem na cabeça e a palavra ou a frase que vier. Qual é a maior inspiração da vida de vocês? Inspiração. Em termos profissionais ou... Gerais. Aqui o pessoal conhecer um pouco mais vocês. Pois é, se for na questão profissional, eu gosto muito de 2 advogados, que é o Anderson Tomasi Ribeiro, de Caxias do Sul, e o Guilherme Portanova, de Brasília. São conhecidos e são excelentes advogados. Em termos de relacionamento, a gente tem um padrão, eu acho, né? Mais ou menos que a gente segue, e a gente na nossa família não tem o que a gente gostaria realmente de ser, então a gente se inspira em algumas outras pessoas para ver um relacionamento e ter uma coisa saudável, né? Porque o que acontece? Trabalhar todo dia junto com a esposa, que é o nosso caso, para nós é muito bom, né? Muito bom, na verdade, ter a pessoa sempre por perto, né? Legal, inclusive trazerem essa inspiração pro pessoal que tá assistindo. Exatamente. Né? Porque tem muito casal aí que não... Dá umas arranca-rabo no trabalho, né? Tem muita gente que leva pra casa não ainda. Consegue resolver os seus conflitos aí. Até se a doutora me permitir, eu quero deixar um cartão, né, do escritório também. Se alguém em casa tiver dúvidas ou quiser marcar algum horário com nós, né? A gente vai ter o maior prazer em receber pessoas aqui de Farroupilha. A gente deixa assim depois ali nas nossas redes sociais, o contato também de vocês. E, Ilane, qual é a tua maior inspiração na vida? O que tu te inspira? Em que eu me inspiro? Olha, eu me inspiro em pessoas que se dedicaram ao estudo, pessoas que são sábias, pessoas que querem evoluir sempre. Então é isso que me inspira, querer evoluir sempre, não parar de estudar, não parar no tempo. Eu gosto de me desafiar para cada vez alcançar mais. Então isso me inspira bastante. Show. E se vocês pudessem se teletransportar para algum lugar no mundo agora, qual lugar seria? Para mim seria em algum lugar junto com ela. Maldivas. Maldivas, ela fazer um mergulho. E se vocês pudessem ter um superpoder? Que poder seria esse? Superpoder? Para mim seria poder ficar embaixo d'água e respirar, sei lá, que nem os peixes. É porque ela gosta de mergulho. Eu amo demais, então pra mim seria o mal, assim, ser uma sereia, né? Eu queria um superpoder que pudesse fazer bem às pessoas, né? Ajudar as pessoas, fazer bem para elas. Muito né? bem. Principalmente para a família.
Show. E qual que é o maior hobby de vocês e passatempo? Eu digo vocês porque, né, gente, casal acaba faz tudo muita junto. coisa junto, A mas gente faz tudo tem junto, coisas que né? são individuais, inclusive o mergulho. Eu O acho mergulho que é individual, o hobby talvez seja esse. O meu, sim, é mergulho. Eu gosto bastante de ler também. E sou um pouquinho viciada em TV. E exercício físico também gosto muito. Né? Eu gosto muito de exercício físico. A sensação boa que a gente sente também é muito bom. Muito bem. Mas não existe nada mais prazeroso do que acender a lareira e tomar um chimarrão de manhã cedo. Ah, que delícia. Nada melhor que isso. Muito bom. E um lugar favorito, assim, que vocês têm para relaxar e recarregar as energias? Nossa casa. Nossa casa. Nossa Aqui casa, sem dúvida. nós até não somos muito vistos pelas pessoas na rua, porque nós Gosto de ficar bastante em nós casa, somos né? bastante reservados também, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho que essa pergunta, tá? Eu acho que uma grande maioria das pessoas que já sentaram aqui comigo trouxeram a casa como o nosso refúgio, o lugar né? ideal para recarregar as energias. E se você tivesse uma profissão totalmente diferente do direito, que profissão seria essa? Sabe, né? Fala. Médica veterinária. Ah, que legal. Sei. Eu provavelmente, se não fosse o direito, provavelmente seria empresário, teria algum negócio próprio, algo assim. Legal. Medicina Porque veterinária já até penso em fazer talvez mais pra frente. Olha, De certa Até forma, o me informei, escritório não. também é uma empresa, né? Então, Sim. a Sim. gente acaba pegando os traços daí, porque para escolher o direito eu fiz o teste vocacional, né? E graças a Deus hoje sou uma pessoa realizada profissionalmente, né? E bateu, inclusive, com o que tu já tinha na mão, né? Que Sim. é a oportunidade que tu tinha na mão. Exatamente. Eu acho legal essa continuidade aí que começou com a doutora Neiva, com a minha mãe, e a gente poder dar continuidade assim, a esse trabalho que ela desenvolveu. Ela sempre procurou ajudar sempre as pessoas mais humildes, até fazendo aposentadorias de graça, indo atrás de documentação para as pessoas. Isso é uma coisa que o escritório faz e não cobra nada a mais por isso. Né? Então, ela sempre ajudou muita gente, assim, olha, ela é uma pessoa bem inspiradora, né? Tanto na vida como no trabalho. Show. A nossa esperança é que os filhos, né, toquem também, continuem o escritório gerações ali adentro, né? Muito bem. E qual é o maior desejo do futuro, Ilana? E com relação à vida, enfim. O maior desejo de futuro que tu tens? O maior desejo de futuro, eu acho que é ter saúde. Ter muita saúde. Tendo saúde, o resto a gente conquista. E eu tenho certeza disso, que a saúde é a parte mais importante da nossa vida. Ela tem um impacto muito forte. Sim. Eu Senão a assino gente não embaixo. consegue nem trabalhar. Não. Eu assino embaixo dela também. Eu acho que vamos ter sempre uma saúde mental e corporal boa, que o resto a gente consegue. conquista. Exatamente. Gente, e para definir, uma palavra para definir nosso encontro hoje? Gratificante. Gratidão, assim, muito gratificante ser lembrado para estar aqui, né? Hoje eu até vou me desculpar com os telespectadores, que é a primeira vez que eu entro em Farroupilha. Eu sempre passava por Farroupilha, mas nunca entrei por Farroupilha. Então, a minha primeira impressão é uma cidade muito bonita, muito bem organizada e bastante desenvolvida, né? Exatamente. E que palavra tu define nosso encontro, Ilana? Tranquilidade. Que legal. Muito bom, fico muito feliz aí de recebê-los. E agora eu deixo a palavra final para vocês fazerem esse fechamento do nosso encontro com alguma dica para o pessoal que está nos assistindo ou alguma mensagem final. Bom, pessoal, assim, olha, não se assustem com a bomba de informações, certo? A gente buscou um apanhado um pouco geral, mas cada caso que a gente analisa, ele é particular. Então, né, cada um que vem até o escritório tem um atendimento de acordo com aquilo que procura. Exatamente. Então, eu peço para vocês o seguinte, não se apavorem, vocês vão se aposentar. Vocês vão conseguir se aposentar, todos vocês. Mas assim, a aposentadoria, ela nada mais é do que um merecimento.
merecimento do quê? Do trabalho desenvolvido durante a vida. Muito bom. E você, Ilana? E que elas filtrem também as informações. Tem muita fake news, muita vídeo de TikTok que, em vez de ajudar, né, só complica mais. E então dá uma filtrada, procura um profissional, né, um advogado, para ter todas as informações corretas, né, para não cair nesses golpes ali, né. Que essa área é uma área que tem... A gente sabe que tem muitos golpes, né? Muitos golpes. Gente, agradeço imensamente, né, a presença de vocês aqui, a participação no programa. Eu espero que também que vocês tenham gostado, né, e a gente vai estar ali nas redes sociais, enfim, se vocês tiverem dúvidas, podem estar trazendo aqui para o Podstar, que a gente vai trazendo também algumas explicações ou até mesmo complementações do que foi falado. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Podstar. Beijo grande.